seguidores e seguidoras do canal Justino 70 Caminho de Emaús. Vamos aprofundar com este vídeo o Apocalipse, a alegria de profetizar, teologia narrativa para comunidades proféticas. Queremos dar hoje algumas dicas para saborear o Apocalipse. Em primeiro lugar, temos as 7 bem-aventuranças que estruturam todo o livro do Apocalipse e chamam a atenção dos destinatários para entender que tipo de livro temos nas nossas mãos. Portanto, não é um livro de tristeza, de medo, de pânico, de coisas semelhantes, mas é um livro que é para dar força, alegria. Felizes aquelas pessoas que proclamam a palavra de Deus, felizes as que escutam essa palavra de Deus e depois traduzem em prática e anunciam a palavra e dão testemunho de Jesus Cristo. 7 bem-aventuranças, 7 mensagens proféticas dirigidas a 7 comunidades nos capítulos 2 e 3. 7 mensagens proféticas. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve, 7 mensagens proféticas, viu? Isso é importante. Não são de ameaça, não, são de luz, de lucidez, de força, de energia. 7 promessas ao vencedor. Ao final de cada carta, temos sempre essa promessa ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Prestem atenção, viu? Ao final de cada carta, uma promessa para o vencedor. O Apocalipse, vejam bem, apesar de tudo e de todos esses símbolos, é um livro de vitória. Além das 7 promessas ao vencedor, nesses capítulos 2 e 3, temos 17 vezes em que aparece a palavra vencer, vencedor, não tenha medo, continue lutando, vamos para frente. Cristo é vitorioso, ele venceu. Temos 7 advertências também a escutar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No final de cada carta também, junto com cada promessa ao vencedor, este chamado de atenção. Quem tenha ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Interessante que no início de cada carta é o Cristo vivo e ressuscitado com um título diferente, tomado da primeira visão, do capítulo 1, e no final é a voz do Espírito que está se manifestando, né? Também há chamadas de atenção ou avisos fortes que iniciam assim com um ai e que encontramos, por exemplo, no capítulo 8, versículo 13, nada menos que temos 3 vezes ai, ai, ai. No capítulo 9, versículo 12, outras 2 vezes. Capítulo 11, versículo 14, outras 2 vezes. Uma vez em 12, 12. Capítulo 18, versículo 10, 2 vezes. Capítulo 18, versículo 16, 2 vezes. Capítulo 18, versículo 19, 2 vezes. Total, 14 chamadas de atenção. Então,
7 bem-aventuranças e 14 chamadas de atenção. Portanto, vejam aí, no nosso mundo de hoje, como temos que ser lúcidos também no tempo do Apocalipse. Não faltam ameaças e castigos. Agora bem, ficamos de olho para os destinatários. É bom não trocar uns pelos outros. O resultado seria uma brincadeira pesada, viu? Vejam aí, quando se fala do castigo da besta, quando se fala do castigo do dragão, então não se está falando do castigo das comunidades, dos seguidores e seguidoras, etc. Né? Prestem atenção a isso. As ameaças e castigos têm destinatários bem definidos. No primeiro capítulo temos a visão do ressuscitado, que como farol ilumina todo o livro do Apocalipse. Vou repetir esta ideia. Temos aí a visão do Cristo ressuscitado, que como um farol ilumina todo o resto do Apocalipse. No capítulo 4, o símbolo central, o que está sentado no trono. Vejam aí, esse é o título que o Apocalipse dá, podemos dizer assim, a Deus Pai. Aquele que está sentado no trono, e depois não vai dar nenhuma imagem ou símbolo que possa ser assim representado, etc. Né? Simplesmente aquele que está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono aí, este é o único trono que enfrenta e é capaz de enfrentar o trono do imperador. No capítulo 5 temos outro símbolo maravilhoso do cordeiro degolado e em pé. Cordeiro imolado, sacrificado, degolado, cordeiro degolado, né? E em pé. Símbolo do ressuscitado. Outra dica, o livro selado com 7 selos e que só o cordeiro pode abrir. Aí no capítulo 5, João diz que, vendo que o livro estava selado e que não havia ninguém no céu, na terra, debaixo de terra, não havia encanto nenhum, ninguém que pudesse abrir o livro e ler a mensagem, diz que chorava. E aí vai ter uma palavra, o leão da tribo de Judá, ele venceu e é capaz, é digno de abrir o livro, quebrar os selos e manifestar a mensagem para que esse livro aberto, como temos já no capítulo 10, possa o profeta comer e sentir que na boca era doce como mel, mas depois nas entranhas diz que era amargo como fel, né? Aí o profeta significa que essa mensagem que recebe de parte de Cristo, o vivente, o Cordeiro, ele vai ter que assimilar e vai significar também essa amargura e a dureza da profecia. No capítulo 12 temos a luta do dragão e da mulher. No capítulo 13, a besta e a pequena besta. As 7 copas da ira de Deus e seus destinatários, capítulo 15, 16. Vejam, aí nesses capítulos de 12 a 16, podemos dizer assim, temos o núcleo mais forte relativo a questões do império e toda essa simbologia que cria uma certa dificuldade. Estou salientando isso para que vocês não se assustem, mas que chegando lá é necessário seguir um pouco as dicas
das 7 trombetas, dos 7 selos, das 7 taças. Vejam aí como esse simbolismo de 7 objetos, né? É um modo de ir penetrando nos segredos da história. Por quê? Porque com primeira parte, segunda parte, terceira parte, o primeiro selo, segundo, terceiro, aí vamos tomando consciência da complexidade que estão vivendo as comunidades e ao mesmo tempo onde podemos encontrar força, reforço, apoio, solidariedade, mutirão de resistência. Vejam aí no capítulo 17 e 19, aí o império vai ser simbolizado como a grande prostituta Babilônia e sua queda clamorosa e a derrota do dragão no capítulo 20. Esses capítulos 17, 18 e 19 mostram exatamente toda a riqueza do Império Romano e todo o sofrimento que trouxe para as comunidades, para aquelas pessoas que formavam parte do Império Romano. E no capítulo 20 vai, com esse simbolismo, diz que foi derrotado o dragão. Então aí, dragão, besta, etc. Aí o Apocalipse vai identificar em alguns momentos e vai chamar com essa expressão muito forte a grande prostituta Babilônia, mãe de todas as prostitutas, né? Última dica, vejam aqui que é uma dica maravilhosa, a esposa do Cordeiro e o casamento do Cordeiro, capítulo 19. O livro conclui, não podemos esquecer isso, vejam aí que se ficamos nos capítulos 12, 13 até 16, 19, aí podemos ficar assim muito confusos, né? Mas é necessário chegar até o final, porque vejam aí como o Apocalipse soube mostrar a complexidade da vida das comunidades, do compromisso dos evangelizadores, etc. E mostrar o grande sonho do casamento da esposa e o cordeiro. O livro conclui com a Nova Jerusalém, capítulos 21 e 22. Cidade contraposta à Babilônia, viu? Então, os capítulos 21 e 22 é a contraposição, o contraste com os capítulos 17, 18 e 19, onde a vida cresce por todo canto. As árvores são árvores medicinais, a luz brilha por toda parte, ilumina toda a cidade, pois se encontra o trono de Deus e do Cordeiro, e não precisa de lâmpada, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Vejam aqui que imagem bonita para concluir um pouco a nossa reflexão. A cidade não precisa que o sol a ilumine, nem a luz, porque a glória de Deus a ilumina. Então, a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. A sua luz caminharão as nações e os reis ao seu esplendor. Então vejam aí, quando nós parece que ficamos paralisados por essas imagens que muitas vezes foram tiradas do seu contexto. Vejam aqui que imagem bonita para concluir a nossa reflexão sobre o Apocalipse, saborear essa mensagem de vida, de luz, de esperança. A cidade, a Nova Jerusalém, diz que não precisa de sol que ilumine, nem de luz, não vai precisar das lâmpadas, não. A glória de Deus a ilumina. Então vejam que coisa bonita, viu? A glória de Deus e sua lâmpada é o Cordeiro.
Vejam aí o cordeiro degolado e em pé, e a luz e a lâmpada, e vejam que coisa linda, a sua luz caminhará nas nações e os reis ao seu esplendor. Capítulo 21, versículos 23 e 24. Quer dizer, a nova cidade, a nova Jerusalém, vai estar iluminada pela luz de Deus e do Cordeiro, de Deus Pai, e a sua luz diz que todas as nações, todos os povos vão caminhar, e também os reis ao seu esplendor. Portanto, aquele império romano tão poderoso, etc., aqui vai entrar junto com os outros reis a seguir o esplendor da glória de Deus e a luz do Cordeiro. Queridos amigos e amigas do canal Justino 70 Caminho de Emaús, vejam que dicas maravilhosas para não ter mais medo, mas ir sim penetrando no simbolismo e seguir um pouco as pistas que o autor vai colocando e vai trazendo a partir do Antigo Testamento, evocando situações ou palavras ou mensagens que ele vai atualizando para as comunidades do final do primeiro século. Leiam esse livro maravilhoso, Apocalipse, a alegria de profetizar. Esse é o nosso objetivo, ler o Apocalipse para depois profetizar no nosso mundo. Teologia narrativa para comunidades proféticas. Aí, como comunidades, somos convidados a beber dessa palavra de Deus para proclamar com força que Ele é luz das nações e luz do mundo. Desde Manaus, Amazonas, o meu abraço fraterno e solidário, Justino.